mas ainda temos mais algumas coisas a falar. Vamos orar, né? Curvem suas cabeças, tomem seus assentos e vamos começar essa noite, ok? Senhor Deus, nós te damos graça por mais essa noite, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada, Senhor, porque é sempre um privilégio, Pai, podermos aprender mais de Ti, ouvir mais a Tua palavra, sermos realmente, Senhor, conhecedores, Senhor, da Tua vontade, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o povo perece por falta do conhecimento. Às vezes, Senhor, não é nem porque queira, mas é por ignorância de conhecimento. E, Senhor, eu sei que Tu tens chamado a Tua igreja a esse lugar de Te conhecer mais, de conhecer o Teu coração, a Tua vontade. E nós realmente colocamos esse tempo em Tuas mãos, a fim de que o Teu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, já para todos os corações que vão receber essa palavra, esse ensinamento. Senhor, e que Tu venhas realmente, ó Deus, fixar isso. Assim como Davi, Senhor, dizia, imprime a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Que o Teu povo possa realmente, Senhor, buscar, imprimir a Tua palavra, Senhor, gravar a Tua palavra, Senhor, porque na hora da tribulação, na hora da necessidade, é a Tua palavra quem nos socorre, Pai. Senhor, Te damos graça por todos que aqui chegaram e traz em paz aqueles que ainda estão vindo, estão por vir, Senhor. Entregamos tudo que será falado aqui e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem assentar? Antes da gente começar, eu gostaria de perguntar a vocês, ficou alguma dúvida daquilo que nós falamos ontem? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente iniciar? Olha só, eu tenho na verdade, cuidado, né? Eu estava até falando com o pastor Giovanni, esse assunto que nós tratamos aqui não é um assunto fácil para qualquer pessoa ouvir, principalmente pessoas que não conhecem a Cristo, tá? E quando nós falamos em todas aquelas situações, aonde que a igreja estava, quando essas coisas aconteceram, quando esses padrões passaram a ser modificados, aonde que a igreja estava, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Nós aqui não somos ou não temos esse papel de julgar as pessoas que escolhem viver a vida como elas querem. Cada um faz a sua escolha. Quando eu falo aonde a igreja estava, eu digo no sentido de, quando nós acordamos, inclusive todos os cristãos, e aqui entra os evangélicos, os católicos, espíritas, todos aqueles que têm um conhecimento da verdade de Cristo de alguma forma ou de outra, quando nós acordamos, os pequenos grupos já tinham se levantado e inclusive já estavam mudando leis. E a gente precisa entender que não é como eles querem viver. Eles podem viver da forma que eles quiserem, tá? É uma escolha deles. No entanto, a forma como eles querem viver não pode impor a nós viver a vida que eles querem. E nós não podemos nos submeter a isso. Nós já temos uma lei, já temos uma Constituição que ampara todo ser humano, tanto homem como mulher. Então nós não precisamos de mais leis amparando grupos, porque daqui a pouco vai haver apenas justiça para grupos, para classes e não para todo ser humano. A justiça ela precisa ser empregada a todos. Tanto é que eu falo que quando nós formos, agora que a igreja está atentando a esse tempo de política, se envolvendo mais nos assuntos de política, tentando conhecer mais candidatos, e aqui eu não quero falar de política, mas nós precisamos saber que toda a nossa vida passa pela política. Tudo que é decidido na educação é a política que decide, na saúde é a política que decide, na família, inclusive, é a política que está decidindo.
Não tem como a gente se fechar dentro de uma bolha e não começar a atentar para as pessoas que vão começar a governar na Câmara Federal, na Câmara Estadual, no Senado. E aqui eu não estou dizendo para a gente eleger evangélicos, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para a gente eleger pessoas onde nós conheçamos os programas políticos deles, os programas de governo, e que possamos ver nessas pessoas os valores que nós acreditamos, os princípios e valores cristãos, aqueles que não vão fugir dos nossos valores judaico-patriarcais, conforme Deus instituiu. Já está muito difícil isso, mas tem algo que são pétreas para nós. Nós não somos a favor do aborto. Então nós não podemos escolher pessoas que votem em qualquer situação a favor do aborto. Nós não somos a favor da retirada de vidas. Então, da morte assistida, o que nós chamamos de eutanásia. Então nós não vamos votar em pessoas que apoiam esse tipo de procedimento. Nós não somos a favor de casamentos de casais que não são homem e mulher. Podem viver do jeito que quiser, podem fazer contrato, podem adquirir tudo, contanto que não se mexa na estrutura que Deus criou para a família. Entende? Nós não somos contra eles viverem a vida da forma como eles querem viver. Nós somos contra ser imposta a nós essas condições de vida, tá? Por exemplo, quando se faz leis para tirar o nome de mãe da certidão de nascimento da criança, para poder não ofender aquele transexual ou alguém parecido que se sente ofendido, isso está afetando diretamente a nós, principalmente nós mulheres. Eu gosto de ser chamada de mãe. Só que agora o SUS aprovou que ao invés do nome mãe, terá parturiente. E ao invés do nome pai, terá responsável legal. E quando eu coloco esses dois termos, eu estou eliminando o quê? A figura materna e a figura paterna. São essas coisas que a gente não atenta, que vai começando a colocar a gente ao pé da parede, e quando nós vamos ver, nós vamos precisar aceitar e viver dessa forma. E isso, do jeito que eles não querem nenhuma imposição, nós também não podemos aceitar nenhuma imposição. Existe já uma lei que assegura o direito de todos. É sobre isso que eu estou falando, tá? Quem quiser vive a vida de qualquer jeito, é escolha deles. Contanto que essas escolhas não interfiram de forma institucional as nossas vidas também. E se a gente não se atentar para isso, tá, gente? Essas instituições que já foram por demais afetadas, elas vão passar a sofrer mudanças. E daqui a pouco, você mãe, você pai, você não vai ter mais direito sobre o teu filho na escola. Já é aplicado assim em alguns países, Estados Unidos inclusive. Você não pode mais corrigir seu filho conforme a palavra, porque você pode perder a guarda do teu filho lá. E se essa criança chega dizendo que você aplicou a correção da vara nela, o juiz da infância e do menor vai bater lá na tua casa. Quem tem que educar os nossos filhos não é a escola, não é a igreja. A escola é um lugar de conhecimento que não pode falar sobre nada de ativismo, militância, inclusive nem influenciar a criança em religião, tá? Esse papel precisa ser de casa e da igreja. A educação é da casa. Nós não podemos terceirizar isso para o governo. E quanto mais nós deixamos eles incluindo leis, resoluções, e a gente ficar calado, mais daqui a pouco eles vão tomar conta de tudo e você perdeu o poder legal sobre os teus filhos, sobre as tuas crianças.
tá? É sobre isso que nós estamos falando. Que por muito tempo a igreja ficou simplesmente calado, porque disse, mas isso não é problema da igreja. É problema sim, porque nós somos cidadãos, nós vivemos nesse mundo, nós estamos debaixo das leis que regem ainda esse mundo. Nós somos cidadãos, tá? Cidadãos. Então nós não podemos mais ficar de braços cruzados. Eu não estou chamando vocês para serem ativistas, eu estou chamando vocês para serem cidadãos e pessoas de Deus, porque quando nós fazemos a nossa parte a contar do nosso lar, fica mais fácil disso se transferir para as outras esferas, tá certo? Então é sobre isso que nós estamos falando. Quando os padrões culturais, eles se modificam, as instituições vão se modificar, as leis vão se modificar, a tua casa vai precisar se acomodar, inclusive a igreja, porque nós estamos debaixo de uma lei. Já tem pastores que foram presos porque se negaram a fazer casamentos, né, de duas pessoas do mesmo sexo. É isso que eu estou falando. Assim como eles têm os direitos deles, nós temos também os nossos direitos. É esses que nós não queremos perder. Nada contra eles. Beleza, gente? Então, ontem nós terminamos nessa parte aqui, onde nós vimos que o impacto da cosmovisão na cultura popular vai afetar o teu estilo de vida, né? Vai afetar as tuas leis, as instituições, a estrutura de toda uma sociedade, de toda uma comunidade, e isso vai incluir o quê? A arte, a vida familiar, a educação, o direito, o meio ambiente, economia, desenvolvimento social, político, ok? Agora, aonde que reside esse maior erro da nossa parte? Há muito tempo, nós entendemos o plano redentivo de Jesus Cristo apenas para nós. Jesus não veio só morrer por nós, ele também veio morrer por nós. Mas se a gente estudar o livro de Colossenses, e eu realmente aconselho vocês a estudarem com mais profundidade esse livro, realmente, para mim, é um dos livros mais formidáveis para você entender a centricidade de Cristo Jesus nesse mundo. Você vai ver que Jesus não veio para um plano de redenção só para o homem, ele veio para toda a criação. Até porque quem recebeu o governo sobre a criação fomos nós. Então, se Deus veio para restaurar você, para resgatar você, para redimir você, a partir de você, todo o restante da criação precisa ser redimido. Nós precisamos aplicar a redenção em todas as áreas da sociedade, da natureza, do sistema, do meio ambiente. E aqui eu pergunto para vocês, quantas vezes nas igrejas vocês escutaram uma pregação sobre o meio ambiente? Faz parte do plano redentivo de Jesus. Tá? Eu não estou dizendo aqueles ativistas lá, que eu nem sei os nomes deles, mas eu estou dizendo que nós temos uma responsabilidade com isso aqui. Não é só a nossa salvação. Nós precisamos, através da nossa vida, redimir toda a criação e todas as esferas da sociedade. Por muito tempo, a igreja disse não. Deixa que o governo cuida da educação, da saúde, da comunicação e das outras. Nós ficamos aqui com a parte da teologia. Foi ou não foi assim, gente? Foi. Inclusive, se você inventasse de fazer uma faculdade de cinema, você era excomungado. Se você inventasse de trazer algo ligado à comunicação, você era excomungado. Só que isso está na Bíblia, gente. Todas as profissões, é que eu não vou ter tempo aqui com vocês. Mesmo se eu ficasse até hoje, 10, 11 horas da noite. Nós poderíamos estudar na palavra, no livro de Gênesis, todas as profissões, as áreas de influência vieram a partir do Gênesis. Então, nós excluímos coisas sagradas desse âmbito sagrado. Por quê?
Eu falei um pouquinho sobre isso no culto, porque ensinaram para nós que existia uma separação naquilo que é santo e naquilo que é secular. E por muito tempo nós, inclusive, vivemos e até muitos hoje ainda vivem a vida dessa forma. Na igreja eu sou santo, nos cultos de domingo eu sou santo, mas durante a semana eu sou profissional. Eu tenho que seguir a lei do mercado, eu tenho que viver a vida cão que o mundo oferece, é dente por dente, olho por olho, é um puxando o tapete, eu também tenho que puxar para poder sobreviver a esse mundo. Ah, o chefe não está vendo, eu vou tirar mais uns trocadinhos aqui, porque eu acho que eu mereço, porque eu trabalho demais. Eu vou chegar 10 minutos atrasado mesmo, porque eu ganho muito pouco. Isso não é atitude cristã. Isso precisa ser sobre isso em todas as esferas, lá no livro de Efésios, tá? Então, por muito tempo, nós separamos a vida do sagrado com o secular. Isso não existe. Isso foi um pensamento maligno que a igreja, por muito tempo, viveu nele. Por exemplo, eu tenho uma pessoa muito querida, não é do Brasil. E quando eu falava sobre isso lá na Europa, ela veio me procurar. Porque uma mulher de Deus, pensa numa mulher assim, maravilhosa, cheia do Espírito Santo, mas só para vocês terem uma ideia, ela disse: Rogelma, às vezes eu não sei se eu fui transformada pelo Espírito ou se eu aprendi a viver por causa dos fundamentos que a minha nação recebeu. Porque lá, eu já falei ontem para vocês, a questão de caráter é muito forte, independente de você ter ou não a Cristo. A questão do caráter lá é algo muito presente na nação. Então, lá em Londres, só para vocês terem ideia, nas estações de metrôs existem várias catracas, né? Quantos aqui já tiveram por lá? O que acontece? Tem uma catracazinha aqui, separado. E aí a gente presta atenção e diz assim: por que tem tanta gente nessas catracas e naquela catraca não tem ninguém? Aí a menina me respondeu: não, é porque aquela catraca, ela é especialmente feita para as pessoas que não podem pagar. E eu posso passar de graça. Aí eu disse assim: mas vem cá, as pessoas não passam ali de graça? Elas assim: mas por que eu passaria de graça se eu posso pagar? Vocês entendem? O quanto... Tá? O senso do caráter é muito forte por conta da colonização, dos fundamentos que foram realmente implantados nessas nações. No entanto, isso hoje não quer dizer que essas pessoas têm a Cristo, mas eles têm um senso do caráter muito forte. E daí ela veio me procurar e dizer assim: Rogelma, eu não sei se eu vivo a minha vida pela ação do Espírito Santo ou porque eu aprendi a ter esse caráter dessa forma. Olha a dúvida dela, era o pior drama da vida dela, era esse, tá? E aí ela conversando comigo e eu falando sobre essa questão do sagrado, do secular, ela disse o seguinte: Rogelma, eu tenho algo para te perguntar que você falou e isso me tocou profundamente. Eu disse: o que é? Eu sou médica e muitas vezes eu recebo pessoas no meu consultório, porque são países que são favoráveis ao aborto, né? Eu posso abortar, eu não tenho problema com aborto. Lá na Europa, só para vocês terem uma ideia, na Dinamarca, não existe caso de síndrome de Down. Porque quando você detecta que o bebê tem Down, você já aborta. Isso é autorizado e é legal.
Só que nós precisamos entender que nem tudo que é legal é moral. E é essa diferença que nós precisamos, como cristão, entender. O que está na lei, nem muitas vezes vai ser lícito para nós, como cristão, fazer. E nós vamos precisar dizer não para isso. E muitas vezes o dizer não para isso vai te custar o teu emprego, vai te custar perseguição, vai te custar muita coisa. É por isso que Jesus disse: aqueles que aceitarem ser perseguidos em meu nome, isso é ser perseguido em nome de Cristo. É quando eu me coloco contra padrões que Deus desautoriza na palavra. É realmente andar na contramão do sistema. E aí ela veio me perguntar: Rogelma, muitas vezes já chega a pessoa lá no consultório com papel de autorização para fazer o aborto e eu preciso aplicar o aborto. Eu disse assim: e como que você se sente? Ela disse: não, eu sei que é errado, mas é o meu trabalho. E aí nessa hora eu fico assim, num jogo, numa sinuca de bico, como diz lá no Nordeste, porque eu preciso falar a verdade. Eu disse assim: antes do seu trabalho, você é discípula de Cristo. Agora, cabe a mim dizer o que é que essa pessoa vai ter que fazer? Não, é a consciência dela em Cristo. É o Espírito Santo que vai dizer para ela: ó, esses dias eu estava atendendo uma pessoa e eu disse: olha, se for necessário, você vai precisar sair do seu emprego. Aí ela disse: mas eu preciso do meu emprego. Eu disse assim: você precisa mais do seu emprego ou de Cristo? Mas, diga, minha irmã. Como? Não seria diferente de um cristão estar inserido no mercado de trabalho, digamos assim, carga política, alguma coisa. Teria que estar adaptado às condições. Não. Isso eu vi. Você está entendendo? Qual foi a minha resposta? Quando eu fazer uma carga, um cargo, que eu não era convivente, de acordo com os meus princípios, que é também a educação pela qual os pais. Isso mesmo. Aham. É. Aham. Não. É questão de crença. Isso aí. Mas o evangelho é para os loucos, né? O evangelho é para os loucos. Então, a pergunta que ela fez, né, para os que vão assistir esse vídeo é que, da mesma forma, a gente precisa aplicar esse princípio quando a gente trabalha em alguma empresa, que nós somos levados a nos submeter a algum problema de fraude, corrupção, algum desvio. Com certeza. Tudo que vai contra o caráter de Deus, eu preciso me opor. Nem que muitas vezes, infelizmente, às vezes a pessoa pode dizer: Rogério, para você é fácil porque você não está na nossa pele. Não, gente. A nossa certeza é que em tudo o Senhor supre. E Ele diz o seguinte: aqueles que me honram, eu honro. Aqueles que me obedecem serão abençoados. Ok? Então, eu preciso acreditar na fidelidade de Deus. Por isso
que é muito importante eu conhecer o caráter de Deus. Porque quando eu conheço o caráter de Deus, eu não tenho medo de tomar uma decisão. Porque eu sei quem é o meu Deus e Ele vai me honrar diante da minha postura de obediência ao princípio e o valor que Ele estabeleceu. Ele vai me honrar. Agora, quando eu não conheço a Deus, eu tenho medo. E eu me asseguro aonde? Na estabilidade de um emprego, na estabilidade de dinheiros, na estabilidade de pessoas. E não podemos criar as nossas expectativas nessas coisas. As nossas expectativas precisam estar em Deus. Para o mundo que não conhece quem nós conhecemos, isso vai ser loucura. Mas para nós não, isso vai ser obediência. Então, quando nós vamos eleger pessoas, às vezes as pessoas dizem assim, eu vou eleger cristãos. Dizem assim, quem te garante que cristão vai governar para o povo? Nós não temos que eleger pessoas para governar para a igreja. Nós temos que eleger pessoas que vão trazer um governo justo para todos, não é só para nós. Não é só para nós. Agora, seria maravilhoso se nessas esferas de influência nós tivéssemos cristãos comprometidos com a verdade. Porque o fato de eu ser cristão não me garante o meu comprometimento com a verdade. Só quem vai se comprometer com a verdade é aquele que está disposto a perder a vida por Cristo. Quando ele fala hoje sobre perseguição, nós não temos ainda uma perseguição de armas, né, de bombas, nós não temos, mas a nossa perseguição, se você for prestar atenção, é pior. São perseguições ideológicas, onde você precisa sim sair desse armário e dizer, eu acredito dessa forma, porque o meu Deus é esse. E às vezes nós ficamos camuflados nos nossos lugares de trabalho, sendo conivente com erros, com fraudes, tá? Com roubos. E nós ficamos calados porque nós aprendemos que é o meu emprego. Na igreja eu entendo a verdade, mas no meu emprego eu preciso me adaptar àquele lugar que eu estou. Isso é mentira de Satanás. É por isso que, mais uma vez eu digo, cadê os 40 milhões de brasileiros cristãos que conhecem a Cristo e não mudam o sistema? É porque não entenderam ainda isso. Não existe sagrado e secular, existe sagrado. Tudo que eu faço, desde o meu papel de pai, desde o meu papel de mãe, desde o meu papel de filho, de estudante, de profissional, tudo ele precisa estar dentro dos padrões cristão bíblico. Por isso nós precisamos desenvolver uma cosmovisão cristã bíblica. E para isso, gente, não tem outra alternativa. É buscar a palavra, é buscar o coração de Deus, é se submeter a estudar as Escrituras. Paulo fez isso de uma forma, eu acho que vocês já perceberam que eu amo demais falar sobre Paulo, né? Paulo fez isso de uma forma extraordinária, numa época extremamente perigosa. Se vocês lerem a carta de Filemon, o que é aquela carta? Não é só uma carta de amor ao filho, é uma carta de quebra de paradigmas de um sistema de escravidão. Você sabe o que era naquela época ele dizer para Filemon, recebe Onésimo não como mais escravo, mas como um filho que ele é para mim, como um irmão, porque agora você já conhece a Cristo. Não existe mais essa distinção de escravo, ele é teu irmão. Naquela época onde praticamente todos os judeus, a maior parte dos judeus eram escravos. Um romano tinha 200 escravos, ou mais, é uma estatística bem alta. Paulo dizer isso naquela época, gente, é a quebra de um paradigma muito grande.
Ele dizia, agora nós estamos em Cristo. Ele um dia te deu prejuízo, ele te causou dano, mas ele foi útil para mim. Tanto é que o nome Onésimo significa útil. Ele disse, olha, ele é útil para mim. E eu podia muito bem falar a você com a autoridade que eu tenho como Paulo, aquele que te apresentou a Cristo. Mas eu não faço isso. Eu falo como Paulo, o velho. Recebe ele como você recebe ao meu filho. Ele já estava ali quebrando estruturas de cosmovisões, padrões daquele tempo. E ele está chamando nós a fazermos isso também. As cartas de Paulo, gente, são tratados de quebras de paradigmas. E que nós, às vezes, muitas vezes, nos envergonhamos de falar sobre isso, quando hoje, para uma mulher dizer, eu sou submissa ao meu marido, parece que é assim uma dificuldade, porque hoje o empoderamento da mulher faz com que ela queira ser rival do homem, do esposo, ou até melhor do que este homem. Só que a Bíblia manda ser submissa. E não há nenhum problema a isso, porque ele também precisa amar, assim como Cristo amou a igreja. Ele precisa dar a vida por ela. Aí eu pergunto para vocês, mulheres, se vocês têm um homem que dá a vida por você, que te ama, que te respeita, que te trata como Pedro diz, uma porcelana super frágil, um cristal que não pode ser apertado porque pode ser quebrado, você não vai querer se submeter a esse homem? Claro que vai. O mundo é que está perdendo. Essas mulheres do mundo que estão perdendo. Mas nós somos privilegiadas de ter esse entendimento. Entende? São quebras de paradigmas que a Bíblia coloca no meio de nós, mas que hoje a igreja, infelizmente, com os padrões que estão vindo para dentro dela, nós estamos deixando isso de lado, dia após dia, dia após dia. E é essa busca, essa volta às Escrituras, volta à palavra que Jesus está propondo a nós. Você quer avivamento? Volta à palavra. Não existe avivamento sem a formação de um caráter em Cristo. Não existe. O real avivamento é quando a igreja se colocar nesse lugar de total submissão e conversão ao que é do coração de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. Ok? Bora seguir aqui. Então eu falei um pouco sobre isso aqui, tá? Nós não temos essa distinção. Ele foi perseguido por Hitler, inclusive morto no regime nazista, por pensar desse jeito, porque ele era teólogo, filósofo, e ele começou a ensinar isso nas faculdades. É claro que Hitler não queria isso, né? É claro que o Hitler não queria que os cristãos entendessem que eles não podiam matar seus irmãos judeus. E aí Hitler elimina Bonhoeffer da jogada, mas os ensinamentos dele até hoje estão aqui. Inclusive eu aconselho vocês a buscarem alguns livros dele. Ele tem um livro que para mim é o melhor que tem sobre discipulado, é fantástico. A leitura é um pouquinho difícil, mas os ensinamentos são muito bons, tá? Então hoje nós entendemos que não existe sagrado e secular, que nós chamamos de raciocínio e esfera. Não existe uma esfera aqui e outra. Enquanto eu estou nessa, eu sou desse jeito. Quando eu vou para outra esfera, eu mudo a chave e mudo de vestido, mudo de roupa, não existe isso. Ou eu sou cristão, 24 horas, discípulo de Jesus, né? Apenas ser cristão é ser discípulo, ou eu não sou, tá? Vamos correr aqui, que aquele relógio me persegue. Tá, eu vou passar rapidinho para vocês algumas informações sobre isso aqui que é muito importante. E eu gostaria de dar uma lição de casa para vocês, tá? Vocês vão ler para mim quando chegar em casa e tentar identificar isso daqui no capítulo 1 de Romanos, do 17 ao 32.
vocês vão conseguir identificar essas estruturas certinhas de quando Paulo fala sobre como o homem se rebelou contra o Criador, lá em Romanos 1, 17 ao 32. Esses 3 tipos de cosmovisão são os mais conhecidos, existem outros, no entanto, são esses aqui os mais fortes, os mais predominantes em todas as sociedades, tá? Inclusive aqui no Brasil. Nós temos o animismo, o teísmo bíblico e o secularismo, ok? Para cada quadradinho desse, né? Para cada sequência, aqui, ó, você vai ver que existe uma pergunta aqui para ela, tá? Qual a realidade primordial do animismo, do teísmo bíblico, da natureza, e assim sucessivamente. E nós vamos tentar trazer de forma bem sucinta a resposta dessas perguntas para vocês começarem a pensar em que lugar vocês se encaixam, tá bom? O Romanos 1 vai mostrar isso de forma muito bacana para vocês. Pena que a gente não vai ter tempo de separar em grupo, ler Romanos 1 e fazer essa discussão. 1, 17 ao 32, tá? Então, qual a realidade primordial de cada um desses tipos de cosmovisão? Quando nós falamos da cosmovisão animista, qual é a realidade primordial? Como que ela surge, né? Aqui tem o Brahma. O Brahma é real. O que é o Brahma? É todo um sistema místico. O Brahma não existe algo de concreto. Quantos assistiu aquele filme Matrix? Quantos assistiu o Avatar? Todos filmes animistas, onde o Brahma existe, uma realidade fora desse corpo. Até porque nós vamos ver que o animismo, ele não valoriza o físico, ele só vai valorizar o espírito, ok? A alma da pessoa. Então ele diz o seguinte, ó, o Brahma é real, o mundo é ilusório, isso é, nós estamos vendo aquelas cadeiras, mas é tudo ilusão. Eu estou vendo essas filmagens, mas é tudo ilusão, são moléculas que estão de uma forma, sei lá, sobrenatural na minha frente, mas que na verdade elas não existem, tá? A chamada alma é o próprio Brahma. Não existe corpo, existe alma. É por isso que quando nós enxergamos as vidas dos monges, né? Os monges, o que é que eles fazem? Eles mortificam o quê? O corpo. Tem monge que morreu meditando porque não comia. Porque para eles precisam buscar um estado tão pleno de encontro com essa alma que eles subjugam o corpo a um ponto de não mais sentir fome e nem necessidade de se alimentar. Apenas de entrar no transe onde essa alma se conecta com o Brahma e é isso que importa. Então o corpo para o animista, para a cosmovisão animista, não tem sentido, não é necessário. Ao contrário do teísmo, que somos o quê? Uma trindade, nós somos trino, porque nós temos base na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito, assim como lá em Tessalonicenses fala. Nós acreditamos que nós precisamos dessa matéria para que o nosso espírito e a nossa alma cumpra o propósito que Cristo tem para nós. Sem o corpo não tem como fazer isso. Já o Brahma, já o animismo, não. Então, eles vivem uma vida só de meditação, de um relacionamento apenas na vertical, né? Na vertical. Já o relacionamento que nós temos nos teístas, qual é? Primeiro Deus, para depois a humanidade, os relacionamentos. Já o animismo não, é só isso aqui, ó. Ok?
Então eles não usam o corpo como sendo algo que faz parte do propósito e da missão deles, ok? A alma é o próprio Brahma, o Espírito Divino, tá? Já no teísmo bíblico, nós acreditamos que Deus criou a Terra, que existe algo concreto, algo palpável, que Deus preparou todo um ambiente para receber os seus filhos. Assim como um pai e uma mãe preparam um quarto, né, para receber um bebê, para receber com aconchego aquele filho que chega, Deus fez a mesma coisa. Deus preparou todas as coisas para que nós chegássemos, para ter um relacionamento pessoal com Ele e viver esse relacionamento em constante adoração a Ele, cumprindo esse propósito. Então a terra é real, é algo criado pelas mãos de Deus, é algo que eu posso tocar, é algo que eu posso sentir. Então nós acreditamos que o universo não está solto no Brahma, que existe uma alma no universo. Não, nós acreditamos que a Terra foi criada por Deus, que existe uma galáxia, existe um universo, existem várias galáxias, mas a Terra foi algo proposital que Deus criou para os seus filhos, ok? Para a sua criação. Então, no princípio, Deus criou a Terra, Gênesis 1:1. E aqui, gente, eu gostaria também é porque nós não temos muito tempo para falar sobre isso, mas lá na base nós trabalhamos muito a questão do plano redentivo de Deus. Nós trabalhamos a cosmovisão, que ela precisa ser olhada no sentido amplo da criação, tá? Da queda, da redenção e da consumação. A cosmovisão bíblica, ela passa por essas 4 fases, ok? E nós acreditamos no criacionismo, ok? Nós não acreditamos no evolucionismo. Nós acreditamos que a Bíblia literalmente fala que o mundo foi criado a partir da palavra em 6 dias e no 7º Deus descansa, ok? O criacionismo acredita nesse fundamento, tá? Então, já no secularismo, e deixa eu mostrar aqui para vocês algo interessante, todos esses desenhos têm um porquê, ó. Você está vendo esse quadradinho aqui do animismo? É apenas um. O que é o interessante aqui é que você não vê outra participação aqui, apenas o que? A alma. Já aqui no criacionismo, nós vemos aqui, ó, Deus conectado à criação. Tá? Deus está presente em toda a criação e Ele não some dessa criação, porque existe aí teorias de que Deus fez a criação, Deus criou todas as coisas e deixou o homem à mercê dele mesmo, que é assim que o secularismo pensa. Olha só o secularismo, é um ponto de interrogação: será que existe um Criador? Será que existe outra vida além das nossas aqui? E existe aqui, ó, uma severa separação entre talvez esse Criador, que não existe aqui uma certeza, mas existe uma separação dele com toda a natureza. O que é que ele está dizendo? Que se um dia, talvez, entretanto, se realmente aconteceu, de existir alguém maior do que nós, ele está lá no lugar dele, nós estamos no nosso lugar sem sofrer nenhuma interferência dele. Isso é, nós somos responsáveis por nós e acabou. Nós não temos que prestar contas para ninguém. Já na criação, o mundo, a criação precisa prestar conta com Deus, porque ela está diretamente ligada a Deus. Não tem como nada acontecer à criação sem que passe pela vontade dele. Já no secularismo, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Eu sou dono da minha própria vida, eu faço o que eu quero. Até porque nós vimos ontem a crença de que, por exemplo, a morte é o fluir de tudo. É assim que pensa. Acabou a vida? Acabou.
Não existe um Criador para se prestar conta. Deixa eu correr. Ok? Então, o secularismo ele vai dizer o seguinte, ó, o que eu fiz foi demonstrar que é possível determinar pelas leis da ciência o modo como o universo começou. Neste caso, não é necessário apelar a Deus para explicar como começou o universo. Se isto não prova que Deus não existe, pelo menos prova que Deus não é preciso para nada. Salminha morreu todo entrevado. Steve Hopper, né? Era um físico, mas ele dizia que Deus não era necessário para nada. Se realmente ele existe, é apenas uma figura demonstrativa ali, decorativa, que para nós não interfere em nada, tá? O que é, claro, mentira. O que é o homem? O homem, para o animismo, é o Nagasena, né? Apenas um nome. É um nome que não tem sentido, que não tem valor. Nós apenas carregamos um nome porque se precisa ser chamado de alguém. Mas que esse nome para nós não nos identifica, porque o nosso corpo não existe. Apenas a nossa alma. Então, o que é importante no homem é apenas a alma. O corpo, o nome dele, a identidade dele, para eles, para o animismo, é indiferente. Tá? Já no teísmo, veja aqui, ó, que o homem aqui tem apenas o quê? Uma sombra, tá? Uma nebulosazinha aqui, né? Que dentro tem a alma, mas por fora não quer dizer muita coisa. Aqui já no teísmo, o que é que nós podemos verificar no homem teísta? Ele tem coração e ele tem mente. É aquilo que a palavra sempre conecta, a mente e o coração. Aonde nós temos nossas crenças, aonde nós pensamos, aonde nós sentimos Deus é no coração. Nós temos a certeza que Deus existe aqui. Nós não precisamos que ninguém prove isso para a gente. Então, o homem, a partir do teísmo bíblico, é uma pessoa que sente, é uma pessoa que ama, é uma pessoa parecida, semelhante ao seu Criador, Deus. E aí, nós somos essas pessoas que diz para Deus, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Nós podemos amar assim como Deus ama, tá? Já no secularismo, o que é que vocês enxergam nesse homem aqui? Apenas o quê? Boca e estômago. O que é que isso significa? Eu sou só eu. O meu egoísmo, a minha vontade, o que eu quero, o meu desejo. Por que a gente faz jejum? Porque se você puder dizer para o teu estômago, você não vai comer, quem manda aqui sou eu, você pode dizer para todas as outras vontades que ela não manda em você. Porque o estômago é algo difícil de você dominar. E a tua boca é algo difícil de você fechar. Então, o homem secular, ele vai viver pelo próprio prazer. Ele vai buscar as vontades dele. Então, somos poeira das estrelas, isso é, acabou esse corpo, acabou. Vamos voltar no pó e definir. Não existe mais nada para nós depois disso. Então, comamos e bebamos, pois amanhã morremos. Nós vemos essa frase lá, Paulo falando, né? É uma mentira, porque as pessoas vivem de uma forma como se o mundo fosse acabar amanhã e elas precisam fazer tudo que elas precisam para ser felizes, buscar a felicidade. Isso é o homem secularista. Gente, eu estou correndo só porque a gente precisa correr, tá? Mas está dando para entender? Tranquilo. Então, quem é a natureza? No animismo, ele diz, este mundo é transitório, da mesma forma. Existe só uma nebulosa. São ciclos, ciclos e mais ciclos. Isso aqui não é verdadeiro, amanhã vai ser destruído, vai voltar a ser outra espécie de mundo e nós vamos continuar a nossa alma transitando por esses tipos de mundo. Então, este mundo é transitório. Quem nasceu nele está vivendo como no sonho, no nirvana,
tá? É aonde nós vamos ver nitidamente isso naquele filme Avatar, tá? O Avatar mostra muito isso daqui. No teísmo bíblico, olha só como é que está o mundo. Olha essa caixa aqui, ó. Tanto o animismo como o secularismo está dentro de uma caixa. Já no teísmo bíblico, nós vamos ver que Deus criou o mundo e ele continua se expandindo sobre a ação do poder dele. E lá em Colossenses diz que todas as coisas se sustentam em Cristo Jesus. O mundo está expandindo. Obviamente, gente, se a gente for estudar a ciência, você vai ver que o mundo não é mais o mesmo tamanho de quando era lá no Éden. Porque à medida que Deus vai fazendo com que vidas sendo geradas, recursos sendo gerados, criação sendo gerada, esse mundo vai precisar se expandir. Mas o que é que o secularismo diz? Que não, que o mundo não se expande, que o mundo é isso daí e acabou. Já no teísmo bíblico, nós aceitamos a criação, veja bem, a criação que está evoluindo com a ação e o poder de Deus. Nós não tiramos Deus dessa evolução. Já o evolucionismo tira Deus da evolução. Nós não tiramos. Então o mundo está se expandindo, já saiu da caixa e ele vai se expandir porque Deus é Deus e ele tem o poder de expandir até onde ele quiser. Nada sustenta o poder de Deus, nada para o poder de Deus. Se Deus quiser fazer desse mundo 1000 vezes o tamanho que está hoje, ele vai fazer. Porque não tem limites para o poder de Deus. Então no teísmo diz, Deus colocou o homem no jardim para cuidar e cultivar. O nosso sistema é aberto. À medida que nós vamos precisar expandir, crescer, Deus vai dar isso para onde? E nós estamos vendo isso agora. O advento dos maquinários na agricultura, como a nossa agricultura evoluiu, a ciência evoluiu, tudo evoluiu, a tecnologia evoluiu. Infelizmente o homem não sabe usar isso para o bem. Mas quem que permite tudo isso acontecer? Deus, gente. Nós cremos que é Deus. Então, no teísmo bíblico, nós acreditamos que Deus ele vai evoluindo, as informações vão chegando, as tecnologias vão chegando, né? Ele permite que de areia do mar, daquela terrinha lá, se faça chips hoje de alta tecnologias, né? Computadores. Olha só, isso aqui, gente, quando que na história o homem pensou que um dia alguém estaria falando aqui e o mundo todo ao vivo podendo assistir? Isso é fantástico, não é? Por que nós vamos ser contra isso, se isso permite que o evangelho se expanda de forma mais rápida? Olha como o evangelho era pregado naquela época e olha como hoje o alcance é muito maior. Homens morriam em naufrágios tentando atravessar mares para alcançar uma cidade. Hoje nós alcançamos o mundo em questão de segundos. Mas da mesma forma que nós alcançamos o mundo com questão de segundos, uma bomba também é lançada em questão de segundos e destrói a Terra. Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo por causa da natureza pecaminosa do homem. Mas que a tecnologia, tudo isso é advento da sabedoria e da onisciência e da capacidade que Deus deu para o homem de fazer tudo isso. E damos glória a Deus por isso, que hoje nós podemos alcançar pessoas muito maior. No tempo da pandemia, se não fosse isso aqui, né, as pessoas tinham entrado em colapso. Na pandemia, a internet ajudou muita gente e continua ajudando, veio para ficar, tá? Então, no secularismo, o que é que ele diz? A população não controlada cresce em razão geométrica, recursos de subsistência crescem apenas em razão aritmética. O que é que eles estão dizendo com isso? Nós precisamos ter um plano de controle populacional, porque vai chegar uma hora que a população vai ser maior do que os recursos que nós temos para gerir. Então, se nós formos prestar atenção de forma muito sorrateira quais são os controles populacionais que nós vemos,
que pessoas de grande poder econômico estão por trás. Quem está por trás dos movimentos LGBTQI, Z. Quem está por trás dos abortos? Quem está por trás das fábricas, das químicas de remédios que matam pessoas, que ajudam em um aspecto e detonam o resto do corpo? Não estou dizendo que é ruim. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que nós ter muito cuidado com tudo isso, ok? Porque existe uma estratégia de controle populacional e que as pessoas não percebem que isso já está acontecendo. Quando eu injeto dinheiro em movimentos feministas, o que é que eu estou dizendo? Eu estou controlando a população. Por quê, Rogério? Porque as mulheres que fazem parte desse movimento, elas são a favor de aborto. Elas não querem família, elas não querem filhos. E quando eu entro nessa questão, eu estou o quê? Controlando a população. Quando eu injeto movimentos homoafetivos, homens podem produzir filhos, duas mulheres podem produzir filhos, eu estou controlando a natalidade do planeta. Quando eu injeto dinheiro nos governos a fim de serem aprovados leis para mortes assistidas, abortos, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o controle populacional. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E nós precisamos nos impor contra tudo isso. Nós temos o dever, porque nós fomos colocados para governar essa terra. O pastor já olhou ali para o relógio, eu também. Bora correr. Ok? O problema é que eu gosto de falar, tá, gente? A história no animismo diz que o mundo é uma dança, né, de ciclos de destruição e equilíbrio entre vida e morte. Shivas é o destruidor. O que é que ele está dizendo aqui? No animismo, geralmente o que é que o animismo prega? Que quando eu morro, eu volto em outra encarnação. O que é que ele está dizendo? É um ciclo que nunca acaba. Eu sempre vou estar voltando na minha alma em um outro corpo, cumprindo um karma ou um propósito, e eu morro e volto sucessivamente. Isso é uma dança. Essa dança não para nesse. Já o que é que o teísmo fala? Olha que coisa mais linda. O que é isso daqui, gente? A nossa e ele para resgatar o seu povo, para reinar sobre esse mundo. E nós viveremos em uma nova terra. Aquilo que é lá no céu será aqui. A vontade dele se estabelecerá, o reino dele se estabelecerá. E tudo isso vai ter fim. Assim como teve início no jardim, vai ter fim no Apocalipse. Jesus vier para resgatar a sua noiva, para na verdade haver o grande casamento tão esperado, a boda do Cordeiro. E nós esperamos isso e vamos viver com Cristo a eternidade. Vai acabar um ciclo. Nós vamos ter a vida eterna. Do animismo, que nunca acaba. Chega, já me dá cansaço só de saber disso. Já no secularismo, olha só, isso tem um tempo, vai acabar, e quando acabar esse tempo, acabou-se. Não tem mais nada a fazer. É castigo e sombra. Uma vez que você morre, está tudo acabado. Eu não tenho esperança. No animismo é um cansaço, uma fadiga de tanto que os ciclos vão e voltam. No secularismo o fatalismo. Acabou, acabou. Mas no teísmo nós temos a esperança. A esperança que vamos viver a eternidade com Cristo. A alegria de desfrutar de uma vida em Cristo na eternidade. Gente, eu vou parar por aqui, porque nós temos muita coisa ainda para falar sobre isso, tá?
Mas qual é a principal mensagem que nós queremos trazer sobre tudo isso aqui? É que instigar vocês a olharem a Bíblia com os outros olhos, tá? Instigar vocês a perceberem que vocês não estão aqui como apenas enfeites. Que a nossa vida não tem sentido somente acordar, sair para trabalhar, voltar para casa, pagar conta. Isso não é isso, gente. A nossa vida é muito mais do que isso. Nós temos um propósito, nós somos peças fundamentais aonde Deus nos plantou. E nós precisamos ser respostas a tudo isso. Nós precisamos nos posicionar como os discípulos de Jesus Cristo. Mesmo que isso leve você a perder seguidor no Instagram, mesmo que isso leve você a perder amizades, mesmo que isso leve você a perder empregos, mesmo que isso coloque você num processo à parte, mas Jesus vivia à parte. Nós precisamos seguir no contrafluxo desse mundo. Nós não podemos estar no fluxo desse mundo. Eu amo a abertura do The Chosen. Começa com um cardume indo numa direção, aparece um peixinho numa direção oposta, daqui a pouco são 12, 13 peixinhos andando na direção oposta. E nós precisamos saber que a direção oposta machuca. Quem tentou um dia, ou quem já viu o Rei Leão fugindo contra o fluxo da manada? Alguém assistiu o Rei Leão? Você vai ser pisado, vai. Você vai ser empurrado, vai. Você vai até perder sua vida, vai. Mas vai perder por amor a Cristo. Mas o fluxo não é a nossa mão. A nossa mão é o contrafluxo. E se você não estiver nela, eu te peço para você fazer uma reflexão profunda da tua vida. E começar a pedir a Deus para te mostrar. Para você se colocar nesse lugar, que não é fácil, mais uma vez, tá? Mas Jesus disse que a nossa vida aqui seria fácil. Mas Ele também não disse que esse é o nosso lugar. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Ele disse que nós estaríamos nesse mundo e nós iríamos sofrer tribulações, mas Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E eu acredito nas promessas, porque Ele jamais deixou de cumprir uma promessa. Então eu convido você a fazer essa reflexão. Eu convido você a se levantar onde você está aí e a fazer um voto com Deus, a realmente fazer um compromisso com Deus. E mais do que isso, eu convido vocês a se aprofundar mais nesse tema. Gente, isso é apenas 1% de tanta coisa que tem para se fazer, tá? Para se aprender. Se vocês entenderem realmente o que é ter uma cosmovisão cristã bíblica, nunca mais vocês vão ler, assistir um filme, ouvir uma música sem pensar. Eu não estou dizendo para vocês pararem de assistir, de ver, de ouvir nada. Eu estou desafiando vocês a não simplesmente sentar e deixar aquilo ali manipular a mente de vocês. Tenham o controle daquilo que vocês estão vendo. Analisem o que vocês escutem e compare com as escrituras. Sejam iguais os de Bereia. Compare com as escrituras. Não deixem as pessoas dizer para vocês o que é verdade relativa. Hoje nós vivemos na relativização da verdade. Verdade para você, contanto que você não mexa com a minha, está tudo certo. Não é verdade. A verdade é Deus. Não existe outra verdade fora de Deus. Ok? Não aceite a relativização da verdade. E lutem contra isso. Se imponham em amor, tá, gente? Em amor. Não adianta a gente querer ser arrogante, donos do saber. Não. Nós não entramos em brigas, nós apenas defendemos o Evangelho em amor, tá bom? Não sejam influenciados,
sejam influenciadores. Ok? Então eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos realmente fazer aquela autoanálise que nós fazemos na ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se você aqui agora. Será que eu tenho tido cosmovisão bíblica? Ou será que a minha cosmovisão ainda é muito distorcida por secularismo e por animismo? Será que eu entendo realmente o que é Deus na minha vida? E a profundidade de viver um relacionamento com Deus, obedecendo e seguindo aquilo que Ele determinou como verdade? Eu tenho medo de viver essa verdade? Se você tiver, coloque isso diante de Deus, que Ele vai trabalhar, o Espírito Santo vai te ajudar. Mas mais uma vez eu digo, não existe como entrar nesse lugar sem se expor às Escrituras e à oração. Você precisa se dedicar a isso, amém? Senhor Deus, nós te damos graça por esse tempo. Senhor, eu sei que tem tantas outras coisas a ser falada, mas nós saímos daqui, Senhor, com a sensação de dever cumprido, entendendo, Senhor, que o start inicial foi dado. O pontapé inicial, Senhor, para a descoberta, Senhor, de viver uma vida plena em Ti, a partir da Tua visão, a partir dos Teus olhos, a partir do Teu coração, foi ensinado, Senhor. A minha oração, Senhor, é que cada um nessa noite, e todos que um dia ouviram sobre isso, realmente se colocam nesse lugar de se examinar, de deixar que o Espírito Santo faça uma análise deles mesmos, para que nós possamos entender em que lugar nós estamos, e em que lugar nós queremos estar. Senhor, que a Tua igreja, ela entenda que nós não podemos viver na mão do mundo, no padrão do mundo. Nós estamos vivendo no contrafluxo, nós fomos chamados para viver na contramão. Mesmo que isso represente loucura para o mundo, mas o Teu Evangelho é o poder de Deus para nós, Senhor, e nós sabemos disso. Senhor, nos ensina a ver quem Tu és, nos ensina a Te conhecer totalmente, o Teu caráter, a Tua pessoa, a Tua personalidade, a sermos íntimos de Ti, Senhor, a fim de nós podermos, ó Deus, seguir os Teus passos, e viver sem vergonha, viver sem medo, viver, Senhor, sem reservas de agradar A ou B. O que importa é agradar a Ti, Senhor. O que importa é obedecer a Ti, Jesus. E nós queremos hoje nos comprometer a estar nesse lugar das pegadas de Cristo Jesus.